convidar o irmão está aqui mais uma vez. Talvez ele só passou Esperança Batina hoje, ele vai trazer a mensagem. O irmão Diego, e seja bem-vindo. E que a mensagem seja realmente tocada no nosso coração, tá? Seja perfeito como Deus sempre. Amém. Bom sábado. Bom dia, aqueles que eu ainda não ouvi. O irmão falou, é um prazer para nós estarmos aqui com vocês nesta manhã. Eu me chamo Diego. Eu moro na cidade de Alvorada. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é uma cidade de referência no Brasil todo. Alvorada, assim, ela tem assim, uma forma assim, muito legal. Sabe, quando eu fui para o Nordeste, lá o pessoal, aquela cidade lá, né? Uma vez eu arrancava a cabeça do Rio, jogava futebol, mas falava, acho que é essa mesmo. Então, Alvorada, assim, tem as suas mazelas, mas tem bênçãos também. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Eu estou com a minha esposa falar aqui. E as duas bênçãos que Deus nos deu, para nós amarmos e aprendermos também a exercer o dom da paciência, da forma como Deus espera que a gente exerça. Estou ali com o Isaac, como a gente, tem 10 anos. E a Lívia, que é a nossa caçula, que está com 8 anos. A Lívia é um caso especial, uma menina especial. Descobriu que ela tem autismo grau mais leve, descobriu ano passado. Depois de alguns anos trabalhando, investigando, procurando, tentando descobrir o que ela tinha. Conseguiu entender. Então, se ela tiver uma atitude não condizente, ela que não é por falta de educação, mas porque é uma necessidade mesmo que a gente conseguiu encontrar. Deus nos abençoou nessa manhã aqui, porque a gente está hospedado alguns dias na casa do Rafael e da Gabriela, comendo bem, passando bem. A gente não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, a gente só come e dorme, tá bom? É bênção. Quando a gente está em casa, a gente tem que trabalhar e fazer as coisas. Então, mas, brincadeira à parte, Deus tem nos abençoado bastante. A gente ficamos aqui na quarta-feira. E amanhã já estamos voltando. Então, Deus deu essa oportunidade de estar aqui e esse local uma bênção. Sair na cidade ontem, né? Temos aqui com eles para fazer algumas compras. Eu fico olhando para cada lado que eu olho, eu vejo um morro. Eu digo que bênção, né? Acho que quando a pessoa mora aqui, a pessoa já não se espanta tanto com a visão. Mas a gente que veio de fora, assim, a minha esposa, da outra vez que a gente veio, ela ficou apaixonada pela igreja, pelo local, assim, ficou bastante. É que eu acelere esse processo para que a gente possa morar no campo, né? Porque ela queria ter um local como esse. Então, saibam que vocês são abençoados por morarem aqui, por residirem nesse local, por terem uma igrejinha simples para congregar. Nós temos uma igreja muito grande, né? Praticamente em frente à nossa casa. Uma igreja aí com cerca de 100 membros todo sábado, a igreja lota, uma igreja gigante. É pequena considerada, né? Considerando outras igrejas lá na região, a nossa igreja é uma igreja pequena, mas comparada com a igreja de vocês é uma igreja bem grande, mas é uma igreja como todas as outras que têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, né? Principalmente no quesito de louvor, adoração, assim, é muito complicado para a gente. Então saibam que vocês são abençoados por Deus, porque tem um local abençoado para congregar. Então, nós vimos rodando, né? Vim com um rapaz que me trouxe, é um amigo meu, que vai vir nos buscar amanhã. E aí a gente vai passando aqui a estrada, assim, é legal a gente ver a natureza e ver a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos é algo que sempre me impressiona bastante. Por quê, né? Porque a gente vê que a Bíblia ela também fala sobre um mar ou uma lagoa. E quando a gente vai pesquisar, que eu fui pesquisar a história da Lagoa dos Patos, eu não conhecia, fui pesquisar pelo menos as dimensões dela. Ela tem em torno de 266 quilômetros quadrados, a lagoa. Então ela é uma das maiores, se não a maior lagoa de água doce do mundo. Então a gente olha assim e perde de vista, né? Quando chega na beirada da lagoa e ela vai embora. E a Bíblia ela conta histórias muito interessantes com aquilo que eles chamam de o Mar da Galileia, quando Jesus caminhava e navegava pelo Mar da Galileia. Mas quando eu fui pesquisar a história bíblica, quando você vai olhar, você percebe que o Mar da Galileia, que eles chamam de mar, na verdade ele é um laguinho bem pequeno, cerca de 21 a 22 quilômetros de diâmetro. Então, ou seja, o Mar da Galileia não chega a dar 10% da Lagoa dos Patos que a gente tem aqui do lado. Tem um local extremamente pequeno. Mas para uma região deserta,
para uma região de muita areia, de muito deserto, de muita dificuldade, onde falta tudo, aquele pequeno lago é descrito na palavra de Deus como sendo um grande mar. E eu gostaria de estudar com vocês nesta manhã algo que aconteceu ali. Eu tinha em torno de 5 ou 6 mensagens preparadas, porque eu estou sempre pregando, sempre sendo convidado. E eu ainda perguntei para minha esposa sobre o que eu prego. Porque eu não sei o que eu vou pregar. Ela já ouviu todos os meus sermões, então eu vou pregar sobre algo diferente. E aí ela escolheu outro sermão. E aí quando eu estava aqui, eu entendi que Deus disse, não, prega esta mensagem. Ela, quando viu ali, agora ela deu um sorriso para mim, porque ela tinha dito para mim, não, eu vou pregar sobre isso, mas eu vou pregar. Uma das coisas que eu gosto muito, e eu quero que vocês estejam preparados aí, segura a Bíblia na mão, porque nós vamos ler a Bíblia bastante. A nossa igreja passa, nos últimos tempos, de forma geral, e não só a nossa igreja, como todas as outras, não só aqui, passa por uma crise muito grande nos púlpitos. O que nós temos visto hoje? Pregadores que sobem para o púlpito, né? Pregadores que não são pregadores, porque eles não pregam, eles enxergam a igreja. Eles contam piadas, contam anedotas, contam causos e contam um testemunho assim maravilhoso que leva 90% do tempo do sermão. E aí lê uma passagemzinha bíblica e está tudo certo. E acho que a igreja saiu dali alimentada. Então, para todo local que eu vou, eu costumo dizer o quê? Que o pregador que é pregador, ele precisa abrir a palavra de Deus e ler a Bíblia com a congregação. Porque a Bíblia é um alimento, né, que vai fartar a nossa alma. Então, para uma igreja ser uma igreja saudável, ela precisa que os seus pregadores abram a Bíblia e a alimentem com a palavra de Deus. Não com histórias, não com piadas, não com causas e não com anedotas. Então, você segura a sua Bíblia na mão agora, porque nós vamos lê-la bastante. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, que o Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento. Nós iremos abrir agora a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a Tua palavra frutifique no nosso pensamento, para que ela crie raízes no nosso coração, para que possa dar frutos para a nossa salvação e a salvação daqueles com os quais nós venhamos a interagir. Nos dá, Senhor, a Tua bênção neste momento, seja o nosso guia neste estudo, seja o nosso professor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 8, a partir dos primeiros versos ali, para que nós possamos, né, entender o que está acontecendo com Jesus aqui. Neste momento, Lucas capítulo 8, verso 1 diz assim: E aconteceu. Todo mundo sabe onde é que está o livro de Lucas, né? O livro de Lucas é bem fácil de achar. É o segundo livro do Novo Testamento. Terceiro livro do Novo Testamento, perdão. E aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres haviam ali sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Tá? Então paramos por aqui, verso 1 e 2. E depois aqui, o verso 4 diz assim: E tendo-se juntado uma grande multidão, vindo até ele de todas as partes, começou então a ensinar-lhes por parábolas. Então a Bíblia começa aqui, no livro de Lucas, capítulo 8, a dizer o quê? Que Jesus é um homem extremamente trabalhador, mas extremamente ocupado. Em cada momento que você vê Jesus interagindo na palavra de Deus, quando você abre a sua Bíblia e começa a ler sobre a vida de Jesus e o trabalho que ele desenvolvia, você percebe o quê? Que por cada local que ele passava, uma grande multidão de pessoas se juntava ao redor dele. E aqui diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, curando e abençoando a vida das pessoas. Só que naquela época não tinham médicos como tem hoje. Então as pessoas vinham de todo lugar. E as pessoas, elas exauriam Jesus, né? Tiravam todas as suas forças, elas davam o que davam. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. E Jesus muitas vezes não conseguia desenvolver o seu ministério. Há uns anos atrás, quando eu li a palavra de Deus, vi alguns relatos ali quando Jesus dizia para a pessoa assim: agora vai, mas não diga quem foi que te curou. E a pessoa saía dali correndo, dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Eu pensava o seguinte: olha, bom, Jesus é um mestre,
né, na arte do conhecimento da mente humana. Então ele sabe que se ele disser para não falar, vai gerar uma curiosidade e aí a pessoa vai falar. Eu pensava que era assim, mas não. Quando você vai ler lá, por exemplo, o livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz o quê? Que aquelas pessoas ali, literalmente, elas atrapalhavam o trabalho de Cristo. Porque Jesus não veio a este mundo para curar pessoas como um médico. Ele veio ali para anunciar a chegada do reino de Deus e a forma correta de como os israelitas agora deveriam então viver as suas vidas e anunciar essa mensagem ao mundo. Só que o que acontecia? Ellen White disse que Satanás instigava as pessoas a irem até Jesus para serem curadas, porque enquanto ele estava curando as enfermidades, ele não tinha tempo para pregar. Então havia sempre uma multidão de pessoas o perseguindo em toda parte. E ele pediu: olha, não diz quem é que te curou. E as pessoas saíam correndo e gritando: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. E Satanás instigava as pessoas a fazerem isso, para que Jesus gastasse o seu tempo curando e tivesse menos tempo para pregar. E a Bíblia aqui conta então que esse dia começou como qualquer outro. Jesus sai de casa agora pregando. Ele começa o seu ministério, ele começa a falar. E quando ele começa a pregar, o que acontece? As pessoas começam a chegar perto dele. E sabe que em determinados momentos da Bíblia diz que eles nem falam, né? Por exemplo, tem aquele milagre daquela mulher que estava com fluxo de sangue. Ela chegou por trás e já tocou em Jesus e o poder saiu dele. Então as pessoas nem falavam, elas queriam tocar em Jesus, elas queriam chegar perto. E aquilo ali era extremamente cansativo. Eu trabalho com pessoas no meu dia a dia que tem que atender muita gente. Trabalho na área de defesa civil lá no nosso município. Apesar da minha formação ser na área de recursos humanos, eu tenho uma série de pós-graduações na área de inteligência emocional, psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental, que eu estava falando aqui de um momento na escola sabatina. Então, assim, lidar com pessoas é aquilo que eu gosto de fazer. Entender como é que funciona a mente humana. Por mais, eu vou dizer para vocês, lidar com pessoas é extremamente cansativo. Às vezes tem que lidar com 4, 5 pessoas no dia ali. E aquelas pessoas, elas me estressam tanto, elas me irritam tanto, que eu chego em casa assim, no final do dia, eu quero assim, pular da janela. Então, se você imagina 4, 5, 6 mil pessoas atrás de você, assim, pedindo tudo. Porque Jesus chegava assim, imagina, né, uma pessoa com um prato de comida chega num local onde todo mundo família. As pessoas voavam em cima dele: eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso, eu quero, eu preciso, me ajuda, vem aqui, me ajuda. Então, assim, Jesus terminava o dia sempre o quê? Exaurido. Né? Quando você vai ler aqui, por exemplo, o livro de Marcos, eu te convido a abrir no capítulo 4, estamos falando sempre do mesmo evento aqui, mas a Bíblia nos dá pistas diferentes. Né? Marcos capítulo 4, verso 1, vai dizer o quê? Que o local onde ele estava naquela manhã ali, diz assim: e ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia então agora se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou no barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Então Jesus dá início, mais uma vez, seu trabalho naquele dia ali. Levantou de manhã cedo, está no local junto à beira do mar, né? Lembrando que ali, como eu disse para vocês no começo, o lago da Galileia era um laguinho pequeno, mas para eles era um grande mar, era de onde eles tiravam o seu sustento. Então Jesus está na beira daquele mar, começa a fluir uma grande multidão de pessoas ali, para quererem, né, receber alguma coisa dele, ouvir as suas mensagens. É sempre assim, uma proporção de 90 a 10. 10% estavam ali porque queriam a mensagem, 90% porque queriam alguma coisa. Queria bênção, queria milagre, queria comida, queria ver ele alimentar as pessoas, né? Multiplicar pão e peixe. E no momento que falaram que Jesus estava dando comida de graça, ó, é um médico, ele te cura se você estiver doente, se você estiver com fome, ele dá comida de graça. E ainda fala coisas que deixam você com o coração tranquilo. Então quem é que não queria estar perto de uma pessoa assim? Juntou. E aquelas pessoas ali se aproximaram tanto, eram tantas pessoas, que Jesus fez o quê? Teve que sair, subir num barco para falar com as pessoas. Olha, elas estavam lá dentro. E eu fico pensando, como é que ele conseguia isso? Isso é uma ação sobrenatural. Né? Porque você está num ambiente com 5, 6 mil pessoas ali, ao seu redor. Tá, vamos baixar um pouquinho, vamos botar 2 mil pessoas. Todo mundo falando, todo mundo conversando, todo mundo cheio. Não tinha aparelho de som, não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada. Jesus tinha que gritar
e falar alto. E todo mundo em silêncio ouvindo aquilo que Jesus falava. Então Jesus começa seu ministério naquele dia desta forma, tendo que fugir para dentro do barco, para poder, então, ali conseguir pregar para aquela multidão. Porque o objetivo primário de Jesus neste mundo era trazer a mensagem do reino de Deus. E aí, quando a gente vai para o verso, aqui ainda no capítulo 4 de Marcos, né, no versos 35 e verso 36, olha só o que diz lá. Então, depois de um dia inteiro de trabalho desgastante, cuidando daquelas pessoas, ali diz assim, ó, versos 35 e 36, e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, e despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros pequenos barcos. Olha só. Então, cheguei no final do dia, Jesus disse o seguinte, olha, não aguento mais. Para mim, deu por hoje. Vamos sair daqui, porque a gente não vai conseguir agora, vamos conseguir atravessar pelo meio da multidão, porque o pessoal está desesperado, me esperando. Porque se Jesus tentasse atravessar pelo meio, ele não ia para casa mesmo. Senhor. Olha, então, por favor, vamos fazer o seguinte, vamos atravessar lá para o outro lado do mar. E aí, quando a gente descer lá, a gente sai por lá para o pessoal não nos parar aqui. E aí que agora tem início uma das histórias que mais me impactou na palavra de Deus. Naquele momento ali, quando eles entram para dentro do barco, veja que coisa interessante. O que nós vemos aqui no verso 36 agora? A multidão, o que ela faz? Jesus sobe no barco para atravessar com os discípulos, ali com os 12, e outros barcos agora também vêm seguindo Jesus. Então veja que os caras não davam passo para ele, não tinha quase um minuto. Ele tentou fugir daquela grande multidão de pessoas ali, mas eles subiram nos barcos e começaram a vir atrás também. Agora eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, ele vai dizer assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, fazia o quê? Ele, porém, dormia. Olha só que coisa interessante. Lembra que eu disse para vocês que o mar da Galileia, na verdade, é um pequeno lago, mas para eles é um grande mar, porque é uma região deserta, uma região com poucos recursos, né? Os discípulos, eles viviam, sua maioria eram pescadores, viviam da pesca. É um lago de cerca de 22, 23 quilômetros de diâmetro, era aquele lago ali. Então ele era relativamente pequeno, se a gente for comparar com a nossa Lagoa dos Patos aqui. Então, naquele mar ali, acontece um fenômeno muito interessante. A Bíblia diz o quê? Que começou uma tempestade. De modo que, o que estava acontecendo naquela tempestade ali? Cobrindo os barcos. A água, né, as ondas, cobriam o barco. Mas olha só que coisa interessante. Você já viu como é que funciona a água doce? A água doce não tem onda. Quando dá assim aquela tempestade terrível, o máximo que a gente vê o que é? Aquela ondinha, aquela marolinha, né, que a gente vê em cima da água. A tempestade mais forte, eu estava lá em Porto Alegre, tive que ir a Porto Alegre, no início de outubro, quando assim estava no auge das tempestades que vocês também sofreram aqui no município, né? Que deu aqueles alagamentos, aquele transtorno todo. Então, se a gente foi a Porto Alegre, lá em Lagoa dos Patos, assim, ela estava botando para fora, já entrando invadindo Porto Alegre. Mas é interessante que com toda a força da chuva, do vento, do auge da tempestade, a água mal balançava assim por cima da água, só aquele balanço suave. E a gente fica pensando assim, eu fui procurar entender, né? Por que acontece um evento tão forte daquela forma ali? Porque a Bíblia diz que o quê? Que a água pulava por cima do barco e já estava quase virando os barcos. E aí você percebe o quê? Que quando você vai estudar, é por isso que os teólogos gostam muito disso, os pastores, enfim, estudam as línguas originais da Bíblia. Quando você vai estudar essa passagem aqui, a palavra utilizada aqui para tempestade, no grego, é a palavra sismos. Sismos, né, ela vem daquilo que nós entendemos hoje como o estudo da sismologia.
que é o que? O estudo dos terremotos, dos abalos sísmicos. Então, né, o que Mateus está nos dizendo aqui? Que estava literalmente acontecendo um terremoto no meio do mar. O terremoto no meio do mar nós conhecemos como maremoto. Ou seja, uma ação sobrenatural, algo que seria impossível de ocorrer naturalmente naquela região. Para que vocês tenham uma noção, assim, ocorrem muitas tempestades ali durante o ano todo. A região ela é muito seca. Só que o mar ali da Galileia, essa região, está muito abaixo do nível do chão. É interessante que a gente olha, né, para as montanhas e diz, ele está tantos metros acima do nível do mar. Né? Só que lá, aquele lago, na verdade, ele é construído dentro de uma panela natural. Ou seja, ele está abaixo do nível do mar. Ele é para baixo. Assim. Então, o ar quente, né, do ambiente normal do deserto lá, circula por cima. No nível da água, ele está gelado, ele está fresco. Então, a corrente de ar quente com a corrente de ar fria por baixo, elas se batem e criam umas pequenas tempestades. Mas não com força suficiente para que ocorra um maremoto. Então, quando você vai estudar, por exemplo, ainda no livro de Mateus, para que a gente tenha uma compreensão clara, Mateus utiliza a palavra sismos só mais 2 vezes no seu relato. E nas 2 vezes, a primeira é para falar o quê? Sobre o momento em que Cristo morre na cruz e o véu do santuário é rasgado de cima a baixo, ocorreu um terremoto naquele momento. E Mateus se utiliza da mesma expressão. No momento em que Jesus, então, ressuscita e a pedra é retirada da tumba, e ali se diz que houve um terremoto e os corpos dos santos agora começam a ressuscitar, Mateus entrega a mesma expressão. Ou seja, a palavra sismos. O que Mateus está querendo nos dizer nesta manhã é que estava literalmente ocorrendo um terremoto no meio do mar, porque ele só utiliza o emprego desta palavra num contexto de terremoto, num contexto de abalo sísmico. E veja, olha só, que coisa interessante. Então nós temos o quê? Jesus, que havia trabalhado o dia todo, sendo cercado por aquela multidão de pessoas, as pessoas querendo sugar Jesus de todas as formas, pedindo todas as coisas possíveis para ele. Jesus chega no final do dia e diz assim: eu estou exausto, eu não tenho como ir para casa, passando pelo meio da multidão, vamos subir no mar, vamos para o outro lado do mar. Neste momento, enquanto eles estão atravessando pelo meio do mar da Galileia, ocorre um terremoto, um maremoto, de forma tão violenta que a água doce começa a gerar ondas altas o suficiente para virarem o barco. E a Bíblia diz que nesse momento, no meio deste caos, com os discípulos aterrorizados, vejam, a Bíblia conta que os discípulos eles eram o quê? Em sua maioria, pescadores. Homens que estavam acostumados a lidar no meio do mar. Homens que já haviam passado por uma série de perigos no mar. Todo tipo de tempestade, eram homens experimentados. Então, para chegar ao ponto daqueles homens ali gritarem de pavor e de terror, é porque a coisa era séria. Não era uma tempestadezinha normal. O terremoto chacoalhava o mar e fazia com que as ondas batessem o barco de um lado para o outro. Os discípulos aterrorizados gritavam de um lado para o outro. E a Bíblia diz que Jesus estava fazendo o quê? Enquanto isso, Jesus dormia. Coisa interessante, né? Quando será que uma pessoa tem que estar cansada e esgotada assim para dormir tranquilamente no meio de um terremoto, um maremoto, de uma situação de total desespero? Será que eu estou falando para alguém que nessa manhã que está passando por um momento semelhante ao que os discípulos estavam passando? Será que tem alguém aqui nessa manhã que está sendo agitado pelos terremotos da vida? E pensa que Deus também está dormindo? Senhor, eu estou falando, eu estou orando, eu estou pedindo. Por que você está dormindo e não ouve as minhas orações? Naquele momento ali, os discípulos olham para ele, o Senhor desperta. E continuando a leitura aqui, né? E vindo até eles, verso 25, diz assim: seus discípulos acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos o quê? Perecendo. Se você ler lá no livro de Lucas, ele diz: Senhor, não te importa que nós venhamos a perecer? Senhor, nós vamos naufragar neste momento. O barco está virando, o mundo está vindo abaixo, né? O mar está sendo chacoalhado. A
A terra por baixo dele está tremendo. Os céus estão fechados, a água está caindo. Basicamente, os discípulos olham para Deus, para Jesus naquela manhã, naquela noite, e dizem: Senhor, o mundo está se acabando e o Senhor está dormindo. Será que o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? No meio de todo aquele caos, os discípulos desesperados, Jesus dormia tranquilamente. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que pensa que Deus está dormindo, enquanto a sua vida o está chacoalhando, enquanto está sendo lançado de um lado para o outro no meio dos problemas, no meio das crises emocionais, no meio da depressão, no meio da ansiedade, no meio dos seus pecados, dos seus impulsos que não consegue controlar? Talvez esteja falando para pessoas nessa manhã que acham que Deus também está dormindo. Eles olharam para Jesus desesperados naquele momento e disseram: Senhor, o Senhor não se importa conosco. Nós vamos morrer, nós somos as pessoas que estão ao seu lado o dia todo. Nós somos aqueles que estavam ao seu lado ali, naquele momento, quando o povo todo estava querendo correr atrás de ti. Nós te obedecemos, nós te ajudamos, nós trabalhamos para ti, nós arrumamos o barco, nós te tiramos do meio da confusão. E agora a confusão veio até nós, não está fazendo nada. Os discípulos tinham todos os motivos para dizer para Jesus, né? Senhor, eu vim à igreja toda semana. Senhor, eu sou o líder do ministério tal. Senhor, eu cuido do ministério infantil, eu cuido da recepção, eu cuido do diaconato, Senhor, eu cuido do ancionato da igreja, Senhor, eu cuido da área da igreja. Os discípulos, eles tinham todos os motivos para olhar na cara de Jesus, que eles estavam trabalhando incansavelmente naquele dia dele. Mas no momento em que a angústia chegou, o desespero deles era só um: nos salva. Nós vamos morrer, salva-nos. E Lucas olha ali e diz, que eles olharam para Jesus e disseram: o Senhor não se importa com a gente. E olha só, a coisa mais, para mim, assim, a coisa mais absurda acontece agora. Em todo esse cenário de caos, em todo esse cenário de desespero, no momento em que eles estão assim, gritando, desesperados. Aqui continua a leitura comigo. Verso 26, Então Jesus acorda sonolento naquele momento, o mundo caindo, o mar agitado, as ondas batendo, a terra estava tremendo por baixo, o céu estava fechado, a chuva caindo. Os discípulos em pleno terror, gritando, desesperados, tentando acordar. Jesus acorda com uma cara de sono, olha para eles e faz uma pergunta assim para mim. Eu fico pensando, olha, sem explicação. Mas olha para eles e diz o seguinte: por que vocês estão com medo? No meio de todo aquele caos, será que Jesus não sabia o que estava passando no coração deles? Jesus olha para eles naquele momento e diz: por que vocês estão com medo? Quando a gente começa a entender a complexidade disso tudo, eu fico pensando: olha, que pergunta, com perdão da expressão, que pergunta absurda. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: o senhor, me perdoa, mas o senhor está louco? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor ainda está me perguntando por que eu estou com medo? Jesus olha para os discípulos assim, aquilo ali é uma pergunta assim, que impacta tão grande, causa um impacto emocional tão forte neles que deixa eles sem palavras. Os discípulos, eles, sabe aquele momento em que você não acredita no que está acontecendo? A pessoa fala com você assim, você está desesperado, e alguém te fala uma coisa que você não acredita. Os discípulos ficaram assim em ação. Naquele momento, assim, Jesus quebrou eles assim, de uma forma que eles não tiveram nem coragem de dar uma resposta, eles ficaram assim impactados. Então, Jesus olha para eles e diz o seguinte: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? No meio de todo o caos, no meio de toda a angústia, no meio de toda a chuva, grito, naquele terror, Jesus olha para eles e diz: por que você está com medo? Sabe por que Jesus fez essa pergunta para eles? Porque eles esqueceram um pequeno detalhe muito importante. Eles não estavam sozinhos no barco. O Criador do céu e da terra estava com eles ali. Jesus estava dormindo, mas estava presente. Muitas vezes Deus vai estar em silêncio na nossa vida. Talvez Deus esteja em silêncio com você agora, mas Ele está aí junto com você.
Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão com medo? Vocês esqueceram? E aí os discípulos dizem: Senhor, o barco está virando, nós vamos naufragar, nós não sabemos o que vai acontecer. Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? Está tendo um maremoto no meio do mar, as ondas estão batendo, o mar está se agitando, o barco vai virar e a gente vai morrer afogado, e agora? Jesus olha para eles e diz: o problema de vocês é esse? Como que eu vou resolver? Continua lendo comigo aqui. Verso 26, então ele levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez o quê? Grande bonança. E aqueles homens que estavam aterrorizados e desesperados, agora o que aconteceu com eles aqui? Verso 27. Mas os homens o quê? O que está escrito aí, lê para mim, verso 27. Ficaram admirados, dizendo: quem é esse que os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram admirados. Na minha versão aqui, que é a versão do King James, eles ficaram maravilhados. Uau! Quem é esse homem aí agora que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês perceberam que os discípulos haviam realmente esquecido quem era Jesus? Naquele momento ali eles ficaram tão impactados. Jesus olha para eles e diz: o seu problema é só isso. O teu problema é que o mundo está desabando. Só um pouquinho. Olhou e disse: não, para de soprar, o vento parou. Para de sentar e a água parou. E o mar ficou com uma palavra: fica quieto, fica quieto. Está resolvido. E os discípulos ficaram ainda tão impactados com aquilo ali que pensaram assim: nossa, mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Vocês percebem que os discípulos passaram 3 anos ao lado de Jesus e não entenderam de verdade quem era Jesus? Ao longo de toda a Bíblia você vê que eles passaram 3 anos e meio comendo, dormindo, conversando, falando, vendo os milagres, vendo as pregações que Jesus fazia, vendo Jesus expulsar demônios, vendo Jesus ressuscitar os mortos, vendo ele curar todo tipo de doenças, vendo Jesus multiplicar pães, multiplicar peixes, e ali vendo, interagindo e conversando. Eles não entendiam quem era Jesus. Eles esqueceram que estavam ao lado do Criador do céu e da terra. 3 anos e meio ao lado dele, e esqueceram que ele era o próprio Senhor encarnado. Muitas vezes nós viemos para a igreja e o tempo vai passando, e os dias vão se alongando, os meses vão e vêm, os anos ficam para trás, e nós temos esquecido qual é o real objetivo do porquê nós estamos aqui. Muitas vezes a gente vem à igreja porque nós temos amigos queridos, porque as pessoas nos tratam bem, porque hoje nós vamos ter um gostoso junto à panela, né? Então é bom vir para a igreja para ter junto à panela, eu acho maravilhoso. E muitas vezes a gente vem, participa, mas esquece que nós estamos na presença do Criador do céu e da terra. Amém. Amém. Os discípulos haviam esquecido quem era Jesus. No momento da dificuldade, no momento da aflição, no momento do terror e do desespero, viram Cristo dormindo e acharam que estava tudo perdido e que Deus já não se importava mais com eles. O Senhor não se importa conosco, o Senhor está dormindo. O barco vai virar, o terremoto está passando e o Senhor está dormindo, o Senhor não se importa comigo. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por isso. Senhor, eu estou sem emprego. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu não consigo me livrar dessa depressão. Senhor, os maus pensamentos me dominam, os meus impulsos me dominam e eu não consigo refreá-los. Senhor, o Senhor não se importa conosco mais. O Senhor não me ama mais. O Senhor não quer nada comigo. Os discípulos haviam se esquecido que aquilo que era o fim do mundo para eles, literalmente o fim, que representava o fim das suas vidas, a destruição de tudo aquilo ali que firmava eles naquele momento, nada mais era do que uma simples brincadeira com Jesus. Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão com medo? Que coisa mais boba. Vocês estão com medo do maremoto, vocês estão com medo do mar, vocês estão com medo das ondas. Isso é fácil de resolver. E mandou e acabou. Jesus olha para os meus problemas, hoje olha para os teus problemas e diz: você está preocupado com isso? Eu estou aqui com você, eu vou resolver para você. Se você quiser, eu vou.
Mas, irmãos, os discípulos, eles estavam tão cegos na sua devoção, nas suas coisas ali, que mesmo andando com Jesus, eles não conseguiam reconhecer quem era verdadeiramente Jesus. Porque no momento em que há um milagre maravilhoso, que ocorre agora com eles e não com os outros, eles não conseguem definir Jesus. Uau, mas quem é esse homem que até o mar e as ondas, agora o mar e o vento lhe obedecem? Os discípulos viam Jesus fazendo milagre todos os dias praticamente. Eles ouviam todos os sermões que Jesus pregava, mas ainda não haviam experimentado o milagre com eles mesmos. Eles realmente não conheciam Jesus. E quando passaram pelo milagre ali na vida deles, quando o milagre disse respeito diretamente a eles, o que aconteceu? Se maravilharam aí, passaram a entender realmente quem era Jesus. Uau! Agora é comigo, né? Agora não é mais um testemunho do irmão fulano, da irmã fulana, agora é na minha vida. Isso é uma das coisas que eu sempre orei para Deus. Senhor, eu gosto de ouvir testemunho, mas eu quero ter os meus testemunhos para dar. Eu não quero chegar na igreja e contar testemunho do fulano, olha, porque lá em tal lugar o irmão fulano foi abençoado, foi curado, Deus abençoou, Deus tratou. Não, eu quero ter a minha experiência. Que Deus fez na minha vida. Talvez o momento de turbulência que você está passando agora, o momento de problema, o momento de aflição, seja o ponto que Deus está preparando para que você logo mais possa dar o seu testemunho também. Seja o momento em que Deus está te provando para te mostrar quem realmente Ele é na tua vida. Os discípulos não sabiam verdadeiramente quem era Jesus, andavam com Ele, mas não o conheciam. Os discípulos começaram a entender quem era Jesus quando a sua vida ficou em perigo. Jesus fez um milagre na vida deles. Talvez o problema, a aflição, a dificuldade que você esteja enfrentando hoje seja a oportunidade que Deus está te dando para mostrar que Ele é presente e é real na tua vida. Eu quero que você saia daqui nesta manhã com esperança. Porque maior que sejam, por maiores que sejam os teus problemas, para Jesus eles não passam de um estalar de dedo. Olha, está resolvido. Se acalma, se aquieta e está tudo certo. Eu dá vontade de ver assim, de tão feliz que eu fico quando eu imagino esse momento. Olha, você tem noção do que é isso? Um terremoto no meio do mar, uma tempestade. O barco virando para lá e para cá, Jesus só olha assim e diz: acabou. Tudo. Uma palavra. Jesus pode estar dormindo nesse momento, mas Ele está ao seu lado. Ele pode estar em silêncio, esperando você dar o próximo passo, mas Ele está ao seu lado. E saiba e tenha certeza que os teus problemas não são absolutamente nada diante daquele que criou o céu e a terra. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo esteja conosco ao longo deste ano, que nós possamos resolver os nossos conflitos, que nós possamos conhecer de fato Jesus, para que a nossa vida seja transformada e nós possamos então passar a andar da forma como Ele nos inspirou e nos ordenou a fazer. Amém. Acredito que as crianças vão cantar mais um hino agora. Vocês podem vir aqui então. E Jesus irá nos abençoar nesta manhã.